Fala pessoal, sou o professor Bruno Arruda e vou falar sobre perfil comportamental. Nesse vídeo, o perfil comunicador. Os perfis comportamentais já são resultado de um longo processo de estudo, pesquisa, desde os gregos, que relacionavam aí os comportamentos aos elementos da natureza, ar, fogo, terra, água, né? Então, diante de todo esse processo histórico, muitos testes, pesquisas, até hoje a gente tem aí, né, essa questão dos perfis comportamentais que são muito utilizados em diversos setores e áreas. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre o perfil comunicador. Esse perfil, ele é muito característico aí, o nome já indica um pouco, né? Das pessoas extrovertidas, falantes, são muito adaptáveis, ativos. Observa que todos nós temos esse perfil comunicador, tá bom? Mas quando realizamos alguns testes, é possível comprovar, identificar que algumas pessoas têm esse perfil como predominante. Tá bom? Então, tem aquelas pessoas que têm esse perfil predominante. Então, quando eu falar aqui as características, pode ser que você não as identifique, mas também não quer dizer que você não deva reconhecer esse perfil em você e até mesmo trabalhar, né, aperfeiçoar. Então, característica das pessoas que têm esse perfil como predominante, que são pessoas extrovertidas, são pessoas falantes e devido a essa extroversão, essa ser ativo, elas são adaptáveis. Elas conseguem aí diante de diversas situações se adaptar. É um perfil que tem uma entrega de energia já é uma energia alta, né? Então uma predisposição dessa energia. E o que eles gostam? Eles gostam aí de autonomia. Todo comunicador, aquele que tem o perfil predominante de comunicador, necessita de uma autonomia, necessita aí sempre trabalhar em equipe. Se você isola uma pessoa que tem esse perfil predominante para trabalhar num lugar sozinho, às vezes muito burocrático, pode aí afetar o desempenho desse profissional. Então, eles gostam de equipe, de grupo. E o que não gostam é o contrário disso, né? Rotina. A rotina, aquela coisa do dia a dia repetitiva, não é uma, um ambiente que atraia, que vai atrair aí o perfil comunicador. Então ele não gosta de monotonia. E todo mundo gosta, né, de um reconhecimento, de ser reconhecido, mas aquele que tem o perfil predominante de comunicador, ele tem, né, algo maior pelo reconhecimento. Ele gosta de ser reconhecido. Claro que todos nós, né? Mas esse perfil predominante. Então, quando a gente consegue identificar na equipe, ou até mesmo nas relações interpessoais do dia a dia, a gente consegue aí abrir um espaço para atuação, para essa pessoa poder colocar esse perfil em prática. Então aqui eu coloquei características muito comuns quando a gente fala que esse perfil está em equilíbrio. Né? Então, quando esse perfil está em equilíbrio, ele se encontra assim. Mas é claro que nem todo dia nós vamos estar no ponto de equilíbrio. Né? Eu fiz até uma imagem, né? Uma imagem aí de uma escada. Então tem um ponto de equilíbrio que tanto pode subir, né? Uma energia maior de entrega pode subir essa escada, esses degraus, né? Quanto pode também descer quando há a queda, quando perdemos, quando o comunicador, o perfil comunicador perde a energia ali na sua atuação no seu dia a dia. Então é claro que, como eu falei, a gente não está 100% equilibrado. Imagina, né, a dinâmica do dia a dia, a correria, a gente não fica 100%. Então ocorre alguns desequilíbrios. Mas aqui é uma atenção interessante que quando esse desequilíbrio é muito, quando se sobe muito os degraus ou descem muito esses degraus, é um ponto de atenção. Então vale esse conhecimento, esse estudo tanto para si mesmo, para reconhecer a que momento que você deve, opa, calma aí, deixa eu, né, me encontrar, ou para você que
é responsável por uma equipe, que trabalha em grupo, que visa um melhor ambiente do seu local de trabalho e até mesmo família. Bom, quando a gente reconhece essas características nos familiares, filhos, esposa, marido, a gente consegue ali entender algumas necessidades. Então, vamos aqui falar um pouco sobre quando há uma queda de energia. Quando esse perfil, então, ele tem uma queda, a gente fala que então que ele está baixo. Tá? O primeiro passo aí é dizer que esse perfil está baixo. E quando esse perfil comunicador ele se encontra no nível baixo, essa pessoa passa a ser muito analítica, passa a ser muito analisar, né? Analisar todos os pormenores, que também não é ruim, né? Imagina aquela pessoa extrovertida, dá uma parada para analisar, fica um pouco ali pensativo. É bom também. Então esse degrau abaixo também é bom às vezes para dar uma recuada. Então essa característica de um degrau abaixo nessa energia vai ficando um pouquinho mais pensativo, reservado, cuidadoso. Então não é de todo mal aí esse primeiro uma queda de um degrau. Só que aí também já é um ponto para se preocupar, porque o comunicador ele tem uma entrega, né, uma entrega um pouco mais intensa. Então essa recuada ela é importante, né, esse cuidado, mas o campo dele de atuação é um pouco mais, né, um pouco mais ali do, 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 do movimento, do grupo, porque daqui podemos ir para um outro nível, que está aí como MB, que é muito baixo. Aqui já começa a ficar um pouco mais delicado, porque quando aquela pessoa que tem o perfil predominante de comunicador, quando se encontra aí no muito baixo, já é um pouco mais perigoso. É um pouco mais perigoso porque quando a gente fala de análise de perfil comportamental, né, esses desequilíbrios podem gerar aí problemas de ordem psicológica, e aí é claro que só um profissional da área para atuar, atender. Mas quando a gente começa a observar esses desníveis, a gente começa a ficar um pouco mais cuidadoso. Então, no nível muito baixo, esse perfil, ele começa a ficar imaginativo. Então ele já não é mais pensativo, ele é imaginativo. Então ele começa a criar imagens da situação, do contexto. Aqui é um passo, né? Um passo para uma paranoia, para a criação de paranoia, porque ele começa a colocar tudo na mente, ali na imaginação. Começa a ficar, construir, às vezes, tudo aquilo que ele iria falar, se expressar, comunicar, ele começa a colocar dentro do seu campo de imaginação. Consequentemente, por ter controle na imaginação dele, mas não no lado externo, né, no contexto externo, ele se ofende. Ele se ofende com tudo que falam. Então ele fica muito mais sensível, muito mais sensível às situações, às falas, às relações. Então ele vai se retraindo, né, nesse nível muito baixo, constrói esse castelo imaginativo, as situações na imaginação, vai ficando muito sensível. Sabe? Aquela pessoa que tudo que você fala, ela leva para um outro lado, ela entende de outro jeito, porque tá tudo, ela criou aqui na imaginação e não está conseguindo traduzir, não está conseguindo colocar ali em prática o seu perfil predominante, tá bom? Aí já é uma situação, claro, muito delicada. E quando vai para o outro degrau abaixo, EA, EB, desculpa, excessivamente baixo, aí é um ponto de maior atenção para aquele que tem um perfil predominante comunicador. Lembrando que todos nós temos os perfis, todos nós temos o perfil comunicador, então é importante também saber, porque há momentos que a gente precisa colocar esse perfil, trazer um pouco mais esse perfil ou trabalhar esse perfil. Mas para aquele que tem como predominante, a atenção é maior, é claro. Então, no excessivamente baixo, essa pessoa fica totalmente retraída. Totalmente retraída, ela se exclui, ela se fecha, fica distante, ou seja, antissocial. Então, se a gente, quem conhece às vezes a trajetória de alguém e via essa pessoa falando, participando, mais extrovertida e começou a ver essa pessoa se distanciando, é uma tensão.
é uma tensão, tá bom? Não é, às vezes, a gente pensa, né? Ah, não, eu vou me afastar, eu vou me isolar, eu vou para um retiro, fazer yoga. Tudo isso é ótimo, tudo isso é maravilhoso, mas para aquele que tem um perfil predominante de comunicador, se afastar totalmente é um ponto de atenção. Vale muito mais reconhecer esses estudos sobre perfis comportamentais e trabalhar a comunicação. É trabalhar. Então, se às vezes no espaço, no local de trabalho, não consegue, né, não consegue um espaço para isso, mas sempre vale a pena, né, buscar. No caso aqui, eu tomo como exemplo a educação. Quem reconhece esse perfil ou fez uma análise, identificou esse perfil predominante, participa dos horários coletivos ali de formação para falar sobre um autor, um artigo. Ah, mas não dá certo ali na sala de aula, contação de história, sabe, com os alunos. Ah, mas também não dá certo, vai gravar vídeo, né? Grava vídeo no YouTube, na internet, mas coloca, né? Começa a trabalhar essa esse ponto do comunicador, que é isso, de ser extrovertido, falante, comunicador realmente, né? Ele acentua essa característica, mas não se distanciando. Bom, então por isso que é importante identificar, reconhecer esse perfil, principalmente para aqueles que têm como predominante esse perfil, tá bom? Isso eu fui falando então quando esses degraus estão, né, estão caindo, estão descendo. E também tem o contrário, tem um contrário. Tem quando essa energia, essa entrega, ela está em excesso. Então temos um ponto de equilíbrio, que é a energia desse perfil. Quando essa energia está se desgastando, ela vai baixando, que é um perigo, né? Todo desequilíbrio muito grande. Só que também quando essa energia está aumentando, ela vai aumentando, cada vez mais, também é perigoso. Qualquer desequilíbrio, todo excesso, né? Todo excesso ou falta de algo é prejudicial. Então, quando a gente fala que está subindo o degrau da energia, da entrega, então a gente fala que está alto, o primeiro degrau aí é alto. Esse perfil, né, predominante de comunicador ainda se encontra na sua zona de preferência, porque nesse primeiro degrau aí ele é persuasivo, ele é empolgado. O perfil comunicador nesse primeiro degrau aí é a área dele, a área de controle dele. Às vezes, é claro, é bom dar espacinho para trás, um degrau para baixo. Mas esse primeiro degrau é o espaço que ele domina. Ele está ali mesmo para ser otimista, comunicativo, é aquele que vai animar a equipe, vai levar para frente. Só que toda essa energia, se ele não controla e falou, opa, calma aí, deixa eu parar aqui um pouquinho, essa energia ela vai para muito alta, né? Então aí MA está muito alto, esse perfil está muito alto, e esse muito alto já começa a ser um pouco mais inconveniente, né? Porque ele fica muito extrovertido. Ser extrovertido é uma característica do comunicador, que tem esse perfil. Mas muito extrovertido, imagina a pessoa muito extrovertida, acaba passando um pouco ali dos limites. Então, ela fica uma pessoa totalmente idealista no sentido de ideias, né? Muitas ideias vão surgindo, só que não conclui, não finaliza, então é muito flexível, é uma pessoa muito flexível, é uma coisa, depois é outra, tá sempre nessa empolgação, porque essa energia está aumentando. Então, se ela não tem esse controle de, opa, deixa eu voltar um pouquinho essa minha energia, ela vai chegando numa situação que, e pelo fato de se interessar por trabalho em equipe, é importante compreender que nem todo mundo da equipe vai ter essa energia, vai ter essa coisa de ficar idealizando várias coisas. Então, porque temos outros perfis. Então, esse muito alto começa também a se distanciar um pouco. É aquele famoso tagarela, né? Aquela metralhadora que sai falando, conversando, dando ideias, isso, aquilo, mas às vezes não consegue finalizar, não consegue concluir. Na maioria das vezes não consegue concluir. Aí vai também beirando aí o EA, que é excessivamente alto.
né? Para ele, não, se ele não controla essa energia, ele chega no excessivamente alto, que ele começa a ser superficial. Né? Que nem eu falei, ele não finaliza, ele não conclui nenhuma etapa, nenhuma proposta, então é superficial. Faz uma coisa, depois faz outra, vai outra, então se torna superficial, impaciente. Bom, impaciente, porque a partir do momento que ele começa a ter essas idealizações, o grupo não vai seguir o mesmo ritmo do perfil comunicador dessa pessoa. A não ser que seja toda uma equipe de perfil comunicador, não vai. Então ele começa a ficar impaciente. Impaciente porque as pessoas estão com outras perspectivas, com outras ideias. Então ele, ele, ele vai descartando aquilo que não interessa, aquilo que não o agrada, ele se torna impaciente e assim, consequentemente, inconveniente. Inconveniente porque sempre vai querer a sua razão, sempre vai querer a sua fala como aceita e começa, não finaliza e vai virando essa bola de neve. Que isso não faz bem para ele, porque é um excesso de energia e, consequentemente, não vai fazer também, não vai beneficiar o grupo, seja do trabalho, seja da família, né, da família. Então, compreender esse perfil, ainda mais quem tem como predominante, é muito importante, até para uma questão de saúde, de bem-estar. Né? Compreender os perfis comportamentais não substitui nenhum tipo de tratamento, nada que você possa estar fazendo, mas é um conhecimento aí para a gente utilizar como uma ferramenta própria e também, né, de observação de algumas características para poder contribuir com um grupo, com uma equipe. Os perfis, eles são muito até na juventude, na adolescência é possível identificar, até na infância você identifica os perfis, quem tem esse conhecimento, mas para se fazer o teste é necessária aí uma idade, uma adolescência, é, porque você precisa responder algumas perguntas. Então você precisa identificar algumas características suas, alguns comportamentos. Então exige um pouco mais de maturidade. Uma criança não conseguiria fazer esse teste, mas a partir de uma certa idade na adolescência já é possível. Só que é um conhecimento que ajuda, que contribui. Bom, para uma melhoria primeiramente, né, do bem-estar, porque a partir do momento que você sabe que todos nós temos esse perfil e vale a pena trabalhar, colocá-lo, desenvolver, equilibrá-lo, mas se você consegue identificar que esse é seu perfil predominante, você consegue às vezes entender, poxa, será que se eu me afastar, isso vai me ajudar? Será que eu não poderia trabalhar, né? Como é que eu faria um curso de oratória, de comunicação, gravar vídeo, contar história? Ou se eu estou muito empolgado com várias ideias, será que não é hora de eu parar um pouquinho e colocar ali as preferências? Primeiro eu vou executar isso, aquilo, ou eu vou dar um passo atrás e escutar mais as demais pessoas, né, para poder ali manter o mais próximo possível do equilíbrio, né, do equilíbrio. Então é isso, esse é o perfil comunicador, tá bom? O próximo que eu vou falar na próxima semana é o perfil executor. Bom, esse perfil ele é muito mais comum em pessoas que exercem cargo de liderança, de chefia. Bom, então tem aí as pessoas que têm esse perfil acabam indo para esse caminho de liderança. Bom, então fica aí. Quem gostou, por favor, curte aí o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, aciona o sininho e a cada semana aí eu vou trazer um material falando aí relacionado ao desenvolvimento integral, aprendizado integral que a ARP Educa aí procura contribuir, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.